Então, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, formei em 2018. Esse ano eu comecei a fazer pós-graduação, então já para ano que vem já vai estar terminado. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão do suicídio e de saúde mental. Deixa eu tentar diminuir aqui um pouquinho. Então, antes da gente parar para pensar sobre o suicídio em si, é importante a gente pensar em o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Então, se a gente for considerar, é importante a gente pensar nos momentos de crise. Como que se conceitua uma crise? Qual que é a sua função? Enfim, para que ela serve na vida do indivíduo? A gente pode dividir as crises em 3 categorias: as crises vitais do desenvolvimento, as crises circunstanciais e as crises suicidas. As crises vitais do desenvolvimento, elas são naturais da vida do ser humano. Então, ela está muito ligada não só com o desenvolvimento natural e biológico, psíquico, motor da criança, mas ela também está ligado com o que a sociedade demanda. Então, é muito ligado também com as fases do desenvolvimento. Então, o que uma criança precisa saber de passar de um ano para o outro na escola, o momento também na adolescência é um momento de uma crise muito grande, porque além de você ter a crise natural, de ter toda a questão hormonal, de ter uma questão de você estar começando a ter a sua identidade, de aprender sobre o mundo, ainda tem a questão do vestibular, que daí você tem que escolher uma profissão que muitas vezes falam que vai ser a profissão que você vai ter pro resto da sua vida. Então, é uma pressão gigante que acaba exercendo na vida desses adolescentes. Mas também não é só nessas fases, na vida adulta também, quando tem que começar a trabalhar, de você, às vezes, passar por uma dificuldade financeira, a crise em casamento, crise no... Sabe? São essas crises assim. Já as crises circunstanciais são de eventos extraordinários, são aqueles que a gente não tem o controle. Então, acho que o maior exemplo que a gente tem é da pandemia, porque por mais que a gente tente controlar, a gente consegue ter um certo grau de controle, mas não tanto. E é uma coisa que não acontece com frequência, né? Então, essa seria uma crise circunstancial. E tanto as crises vitais quanto as crises circunstanciais, elas têm uma função na vida da pessoa, né? Por mais que ela seja dolorosa, que seja algo muito difícil para processar, ela tenha a utilidade dela, né? Então, quando o sujeito se vê de frente com uma crise, é importante que ele entenda o que está acontecendo, se é uma crise vital do desenvolvimento ou se é uma crise circunstancial, para entender se ele tem não só a capacidade, mas a possibilidade de fazer alguma coisa sobre isso e incorporar essa na vivência. Então, além do seu próprio histórico, ter essa crise e quando você junta tudo isso, vai ter uma nova perspectiva de vida. Mas também, às vezes, essas crises elas podem ser um pouco mais intensas, que acaba prejudicando a pessoa, né? Que daí depende muito da capacidade de ação e reação dela, então depende de como ela vai reagir a isso, como ela vai conseguir processar, qual que é a sua capacidade de processamento, né? Que daí é o que a gente fala que é a resiliência, né? De como a gente consegue se adaptar frente aos problemas. Então, quando isso acontece, da crise ser muito mais forte do que a capacidade individual,
é o que leva a uma possível crise existencial, que daí vai trazer angústia, vai trazer sentimentos de desesperança, também às vezes pode acontecer de ter falta de perspectiva sobre o problema, de não conseguir enxergar que pode ter algum tipo de solução. E é isso que leva à crise suicida. Então pode ser, no caso, tipo, o aumento, a exacerbação de uma doença mental já existente. No caso dos suicídios, geralmente está ligado com a depressão e o transtorno bipolar, mas isso não exclui outros tipos de transtorno e condições também, né? Também pode ser um evento doloroso que gera uma turbulência emocional. Então, daí pode ser ligado com as crises circunstanciais, né? Que daí é um evento que está mais externo ao ser humano. Próximo. Então, como que o suicídio ele foi visto ao longo da história? Porque ele nem sempre ele foi entendido do jeito que a gente vê hoje ou do jeito que a gente fala hoje. Eu peguei esses aqui para dar um exemplo mais por cima, porque tem muita cultura, muitas sociedades assim, então ia acabar prolongando muito. Então, por exemplo, nessas de costumes tribais, nessas sociedades mais primitivas, o suicídio ele não era considerado uma ofensa moral. Então, ele era mais ligado com rituais, com a religião, né? Por exemplo, nos vikings, como eu posso falar? As maiores honras e glórias que eles poderiam ter e também ter como uma garantia de ir para o paraíso após a morte era através da morte violenta. Então, dessas mortes violentas, as duas que eram mais honráveis era primeiro a morte em campo de batalha e em segundo pelo suicídio. Então, nessa época não considerava o indivíduo como um indivíduo. Então, não tinha questão de o valor individual de cada um, sabe? Do que cada um pode contribuir, eram dos costumes tribais. Já na comunidade, na antiguidade greco-romana, foi quando começou... Só um pouquinho. Foi quando começaram a ter uma ideia dessa mais de individualidade, mas ainda não era tão forte. E nessa época foi quando teve os grandes filósofos que a gente acaba estudando na escola, que é o Platão, Aristóteles, Sócrates. Tem alguém com áudio. Peraí. Então eles não tinham um consenso sobre o que eles achavam do suicídio, né? E ainda a vida de cada um era meio como uma posse do Estado. Então, se uma pessoa estava considerando o suicídio, tinha que fazer tipo um pedido para o Estado, para daí ele analisar o caso dessa pessoa e caso fosse aceito, o Estado tinha um estoque de cicuta, que é uma planta venenosa, para poder distribuir para as pessoas que fossem aprovadas. Aí, na Idade Média, foi quando começou a ser mais forte a questão religiosa, né? Que daí tem o início do cristianismo, né? E ainda não era considerado como uma ofensa. Foi depois que os índices demográficos começaram a baixar e, como consequência, os reis, senhores feudais, os governantes tinham menos pessoas assim para contribuir com os impostos, com as taxas, para participar do exército, também para conquistar novas terras, acabou usando a questão religiosa para definir o suicídio como um pecado, como
como se fosse instigação demoníaca. Então, mesmo que na Bíblia não tem passagem que fale diretamente que suicídio é um pecado, acabou se instituindo que era por conta da questão de índice demográfico mesmo, por conta do interesse dos governantes da época. Então, agora na modernidade, que é a partir do século XX, que daí começou a entender o suicídio como uma prática que é de questão de saúde pública, né? Que começa a entender que não é uma situação individual, que são vários fatores ligados e que começa a entender e ter pesquisas e análises ligando o suicídio com transtornos mentais, com a questão de bem-estar emocional. E foi quando também o sociólogo Emile Durkheim, ele fez uma obra toda falando sobre o suicídio, das causas, de como que o meio social tem influência sobre ele. Aí na pós-modernidade é o período que a gente está agora, que daí é como as pessoas entendem o suicídio, que daí não é mais uma questão só do indivíduo. A gente entende que existe uma questão de saúde mental, que existem os transtornos, que existem os momentos de crise que não são só do ser humano, assim, que também pode ter a questão de crise econômica, das crises financeiras, né? Então a gente entende agora que é um fenômeno muito mais complexo. E toda essa história para a gente pensar como que a gente anda reagindo frente a uma notícia de suicídio, como que a gente consegue falar sobre o suicídio? Será que a gente está mais próximo de um senador romano, de um pregador medieval ou de um existencialista na modernidade, né? Como que a gente anda percebendo esses fatos, né? Então, foi bem no período moderno, né, que daí a ONU entrou com essa definição do suicídio em 1960, que é um fenômeno multifatorial, multideterminado e transacional, que se desenvolve por trajetórias complexas, porém identificáveis, que é uma definição que a gente usa muito nos estudos e na área de saúde em geral. Então, a OMS também começou a ter trabalho em cima do suicídio, né? Através de divulgação de estatísticas, difundir estudos científicos vinculando o suicídio a certos transtornos mentais e alertar os países a desenvolverem estratégias de prevenção. Então, eles fizeram todo um plano estratégico para que os países pudessem ter acesso de uma forma que não custasse tanto também para o governo de aplicar esse tipo de plano, né? E que não fosse algo tão complexo, né? E de acordo com esses dados da OMS, o suicídio está entre as três principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 44 anos. É a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 15 a 29 anos, isso considerando também violência urbana, acidentes automobilísticos, então, considerando todos os tipos de mortes possíveis. E a cada ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem devido ao suicídio, o que representa uma morte a cada 40 segundos. E estima-se que as tentativas de suicídio sejam de 10 a 20 vezes mais frequentes que o próprio suicídio. Aí, nesses dados, entra uma questão que é um pouco mais difícil, que é um pouco mais problemática, porque como é muito tabu ainda na nossa sociedade de falar sobre o suicídio, de poder externalizar esses pensamentos, esses sentimentos, a gente não tem acesso aos dados reais. Então,
muitas vezes, quando ocorre suicídio, é comum, às vezes, a família pedir para médico legista alterar o laudo, fazer como se fosse um acidente, ou o próprio médico legista acabar alterando. No caso das tentativas, tem essa suposição que é de 10 a 20 vezes mais frequentes, porque também não é nomeado como uma tentativa de suicídio. Então, pode ser considerado como um acidente, como algo que aconteceu, mas que não foi uma tentativa premeditada de cessar com a própria vida. Então, a gente não consegue ter acesso direto a esses dados, né? Aí tem esse gráfico para ilustrar, que foi de uma pesquisa que foi feita em Campinas, na região urbana, né? Sobre o comportamento suicida ao longo da vida. Então, a cada 100 habitantes, 17 teriam tido pensamentos suicidas. Desses 17, 5 chegaram a ter um plano, 3 tiveram tentativa e uma pessoa chegou a ser atendida em pronto-socorro. Então, é muito pouco o número de gente que acaba sendo atendida no pronto-socorro. Isso se a gente não for pensar, por exemplo, se uma pessoa tenta suicídio por cortes ou por ingestão de medicamento, pode muito bem também ser registrado como um acidente, né? Por não ter sido algo do plano, né? Então, por isso que a gente diz que às vezes é muito mais alto do que o que a gente tem de dados realmente palpáveis, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar alguma coisa, pode ligar o áudio e falar. Então, aqui no Brasil, os dados de 2000 a 2012 é que, ao contrário dos dados mundiais, a taxa aumentou em 10,4%. Isso aconteceu porque o Brasil não adotou as medidas de prevenção que a OMS sugeriu. Então, isso acaba gerando de 11 a 12 mil mortes por ano, aproximadamente. Aqui no Paraná, são aproximadamente 768 casos por ano. Se for comparar com mais ou menos 50 anos atrás, são 104,8% a mais. E eu pesquisei também aqui em Apucarana e é difícil você encontrar dados que mostrem assim exato os números, né? Mas pelos meios jornalísticos, até de 1º de janeiro até 31 de agosto, a gente já teve 7 casos de suicídio. Em 2018, acho que a gente teve mais ou menos isso, e dessas 7 pessoas, foram acho que 3 ou 4 adolescentes. Então, é bem preocupante isso, né? Então, agora um pouco sobre a depressão. Eu não coloquei do transtorno bipolar, porque o que geralmente acontece é que a crise suicida acontece no episódio depressivo do transtorno. Então, quando o sujeito está na fase de mania, geralmente não ocorrem esses tipos de pensamento, planejamento. Mas, né, é importante considerar o caso de cada um, né? Então, a depressão é um transtorno mental mais associado ao comportamento suicida, e entre os gravemente deprimidos, 15% se suicidam. Então, é algo que está muito presente assim no dia a dia da gente também. A gente pode perceber muito isso de que a depressão está ficando cada vez mais comum das pessoas receberem esse diagnóstico, de começar tratamento ou de ter uma ideia assim, mas às vezes pode acontecer de preferir não ter o tratamento adequado, né? E tem um dado que faltou colocar aqui, que 60% das pessoas que se suicidam teve depressão. Então, é bem importante da gente prestar atenção nisso também.
Então, os sintomas. Quando a gente pensa em sintomas, é importante a gente entender primeiro qual que é o contexto dessa pessoa primeiro, né? Então, como que essa pessoa costumava ser, como ela se vestia, como que ela aparentava, como que ela falava, sabe? Que isso vai dar muito uma base para você entender se isso mudou, se isso pode ser uma coisa preocupante ou não, porque tem muitos dos sintomas que pode acabar sendo por outros motivos, né? Então é sempre importante a gente entender o contexto que essa pessoa tá, se possível entender como que está sendo a vida dela, né? Se tem algum evento exterior que pode estar causando esse tipo de sentimento nela, para ficar mais atento, se pode ser realmente a depressão ou se pode ser um sofrimento gerado por algum evento que aconteceu. Então, os principais sintomas são os sentimentos de tristeza, a desesperança, a irritabilidade aparece muito em crianças e adolescentes, que pode ser um pouco da frustração de não processar o que está acontecendo, né? De preferir também ficar no isolamento. A falta de motivação, diminuição de interesse ou prazer. Então, são aquelas coisas que ele costumava fazer, que gostava de fazer, e agora já não tem mais tanto interesse, que já não tem mais vontade de fazer, né? A perda ou ganho significativo de peso, que daí a pessoa pode acabar comendo mais ou comendo menos, então os hábitos alimentares também mudam. De sono também, às vezes as pessoas podem ficar um pouco mais sonolenta, precisar de mais horas de sono ou um pouco menos, daí vem o caso da insônia, né? E a capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se. Então, o comportamento suicida, né? Ele é o desejo consciente de morrer e a noção clara do que o ato executado pode gerar. E ele se divide também em 3 categorias. A ideação, que daí no caso seriam as ideias, os pensamentos, as fantasias. E aí também é importante a gente entender como que esse pensamento e essa fantasia aparecem. Que também entra muito dessa curiosidade do ser humano, porque provavelmente todo mundo já deve ter pensado sobre a própria morte. Só que não existe necessariamente o desejo de encerrar a vida. Então, o comportamento suicida está mais ligado com uma solução dos problemas. Então, é bem nessa fase que uma pessoa que está planejando, ela começa a dar os sinais. Então, pode ser por falas, pode ser em post também, falar na internet sobre isso. Ter mais, assim, um isolamento, né? E, então, da outra categoria, daí já é a própria tentativa e o suicídio consumado. Então, alguns sinais para ficar alerta. A diminuição do autocuidado, que daí entra na questão da higiene, da alimentação, que daí é aquilo de que a pessoa pode estar comendo mais, comendo menos, como ela está se alimentando, o que ela está se alimentando também, porque quando uma pessoa ela está sem essa energia, sem essa esperança, acaba não tendo todo esse trabalho, toda essa disposição para poder se alimentar bem. Então, por exemplo, se você for pensar numa pessoa que ela sempre comeu, tipo, de frutas e verduras e tem uma alimentação mais natural, de começar a comer mais comidas congeladas. Então, pode ser um sinal, claro que daí tem que entender todo o contexto da pessoa, né? Mas pode ser um dos sinais. O isolamento social também, que daí não é que nem da quarentena, você não entrar mais em contato, sabe? Então, às vezes, que nem se você mora com a sua família ou com amigos, se essa pessoa
acaba se isolando nos momentos que tem as atividades que fazem em grupo. Então, pode ser nas refeições ou para assistir TV, sabe? Então, são nesses momentos que daí a pessoa acaba se afastando. E caso uma pessoa more sozinha, pode ser também não manter o contato, se é por mídia. Agora não tem como também ficar visitando e recebendo gente em casa, né? Mas é mais assim do isolamento também por rede social, né? Se a pessoa conversar com você todos os dias ou com uma frequência maior, se ela some, então pode ser, se ela já tem um histórico, né, que pode ser um pouco mais preocupante, então pode ser um sinal de alerta, né? Mudanças bruscas de humor, né? Então isso também pode aparecer bastante. O abuso no uso de drogas, a automutilação, que acontece também mais em adolescentes e acabou aumentando de alguns anos para cá, muito por causa da mídia, porque a mídia cobre bastante, fala bastante também sobre os casos, por exemplo, de celebridades que têm problemas com a saúde mental e falam. É importante falar, mas também existe uma responsabilidade da mídia retratar isso de uma maneira adequada, porque também não é um assunto fácil de se falar e também, se não falar de maneira responsável, pode trazer o comportamento de imitação. Então, que daí é o efeito Werther, né? Que daí, por exemplo, daquela série do 13 Reasons Why, foi feito um estudo nos Estados Unidos e depois daquela série foi ao ar, o número de suicídio entre os jovens aumentou bastante e fizeram uma comparação, né, com outras faixas etárias e continuou mais ou menos a mesma. Então, tem essa suposição de que por esses adolescentes terem assistido a série que fala sobre o suicídio e antes de ter uma edição, porque teve vários problemas por causa disso, mostrou a cena claramente assim de suicídio, então não é uma coisa que não pode fazer, sabe? E então é muito importante tomar cuidado da forma que a gente vê na mídia, né? Porque influencia bastante também. Outro sinal é o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. Então, é aquilo que a pessoa fala. Daí tem essa imagenzinha aqui do Ministério da Saúde, que eles deram como exemplo essas frases de eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, são frases mais ou menos dessa forma que podem acabar aparecendo. Nessa questão de aparecimento ou agravamento de problemas de conduta, pode ser alguns comportamentos de risco também, sabe? De acabar se envolvendo em brigas, direção alcoolizada e nesses tipos de comportamento. A preocupação com sua própria morte ou falta de esperança, então tem uma tensão maior, né, na própria morte, que daí a pessoa fica pensando mais, fica imaginando como que seria a vida das outras pessoas sem ela, e também a própria expressão de ideias ou intenções suicidas. Agora, uns fatores de risco. A idade, de ser 14 a 24 anos, ser do sexo masculino, os jovens de 19 a 49 anos e idosos. Aí nessa parte entra a questão de gênero, que por a gente viver numa sociedade patriarcal, são impostos papéis de gênero para a gente seguir. Então existe o papel do homem,
que tem que ser agressivo, que tem que ser o provedor, que não pode expressar seus sentimentos, que tem que resolver tudo sozinho, e da mulher de ser mais acolhedora, de ser mais delicada, passiva, ter que ficar, de cuidar da casa, cuidar do lar, e isso é muito prejudicial para todo mundo, né? Porque limita muito a possibilidade de ser, né? Então, uma pessoa que cresce acreditando que essa é a verdade e quando vê ela não corresponde com isso, pode ser um golpe muito forte, assim, na questão de identidade, de personalidade, né? Na questão dos idosos também, pode ser ligado também com a questão de saúde, né? Para não ser um peso para a família, às vezes, se tem alguma condição de saúde, de gastos com médicos e por sentir que possa tá dando trabalho para a família, né? E também entra de novo essa questão de gênero, sabe? Do homem não poder mais trabalhar. Então, o papel de homem, que é ser provedor, de trabalhar, de trazer as coisas para casa, quando ele fica idoso, ele já está aposentado, então ele não vai ter mais esse papel. Então, entra muito essa questão da identidade, de quem ele vai ser agora, se o que ele foi era o provedor. Das mulheres também, quando no caso da mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, quando quando ela já é idosa, tem muitos filhos que não ficam mais em casa, né? Então, o que ela vai fazer? Então, tem essa dificuldade de quem que vai cuidar, né? E então, no próximo tópico, dos grupos sociais em situação de risco, e daí são as pessoas que estão mais em vulnerabilidade, né? Que a gente pode pensar em como que uma pessoa, ou como esses grupos, eles podem ter uma saúde mental positiva quando, muitas vezes, os direitos básicos deles, como acesso à alimentação, um trabalho digno que valorize a força do trabalho deles, falta de saneamento, como que as pessoas vão ter uma saúde mental e não ter esses tipos de pensamentos, né? Então, está muito ligada com as questões de políticas públicas, né? Então, como que essa pessoa tem acesso aos serviços de saúde, né? Então, às vezes, podem ser as pessoas que estão mais negligenciadas pela sociedade, né? Então, outro fator de risco, a falta de perspectiva no futuro, a desesperança, que daí entra também como sintoma, pouca flexibilidade cognitiva, que é também aquela dificuldade de aceitar algumas situações, né, da dificuldade da resiliência, presença de transtorno mental, a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. E aqui no Brasil, infelizmente, é muito forte ainda essa questão, né? Por estar tão entranhado na sociedade junto com a questão do patriarcado, né? Então, é muito prejudicial para a saúde mental das pessoas, né? De sofrer esse tipo de preconceito só por conta da identidade, né? A perda de um ente querido também é um fator importante. Doenças crônicas, dolorosas ou incapacitantes. Alguém quer falar? Tá certo, tudo certo aí? Akemi Sensei, você tá mutada. Não, a Geni quer falar alguma coisa, Geni? Que estava ligado?
Acho que tranquilo, né? Tranquilo. Acho que deu pra Arigatou, ligar. Kiko. Então, a gente tem os fatores de proteção, que é aquilo que a gente pode fazer para evitar que a pessoa entre em risco e numa vulnerabilidade maior. Então, a flexibilidade cognitiva para lidar com adversidades, que daí é a resiliência, né? De como você reage às situações que se apresentam para você. Aí essas duas próximas, elas estão muito ligadas, que são a disposição para buscar ajuda, a habilidade para se comunicar e a autopercepção. Então, para você conseguir se comunicar e buscar ajuda, você precisa também entender o que está acontecendo com você, saber que você pode entrar em contato com alguma pessoa, se você tem alguma pessoa para entrar em contato, se você vai conseguir expressar isso que você já tem, esse sofrimento que você tem, né? Então, são os três fatores que não tem como separar, né? O bom relacionamento familiar também é muito importante para isso, né? Oi? Não está compartilhando, tá? Só para saber. Não tá o slide? Agora não. Ixi. Tem que voltar de novo, acho que para... Tá, peraí. Ai, peraí. Voltou? Vixe. Acho que deu uma Não. falhada na internet aqui. Peraí, deixa eu sair e voltar. Ai. Isso, agora deu. Foi. Deu. Então, bom relacionamento familiar com pais atenciosos e consistentes. Aí, nisso de pais consistentes, é na questão da criança e adolescente não depender do humor que o pai e a mãe estão para poder conversar, para poder pedir, para poder se comunicar, né? Então, isso também afeta demais a saúde mental das pessoas, né? De não saber quando você pode conversar, que você não sabe como que você pode ser recebido, né? O apoio em situações de necessidade, então é muito importante você ter essa rede de apoio, né? Seja por amigos, pela família, professores, colegas de trabalho. É muito importante para você ter essas pessoas, né? A integração em bons relacionamentos e grupos sociais e as práticas coletivas. Então, você tendo um bom relacionamento em grupo, você não se sente isolado, tão separado assim dos grupos. E em práticas coletivas também vale esportes, desses esportes que você faz em grupo, pode ser igreja, pode ser escola, práticas coletivas no geral. E também disponibilidade de serviços de saúde mental, que é uma questão que é um pouco mais complicada para quem mora na zona rural, né? Então, às vezes não tem tanto acesso, daí, como não tem acesso, não tem também essa informação de como que vai chegar, que se tem como pedir ajuda, onde pedir ajuda, né? E alguns mitos que a gente ouve por aí. Aqueles que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção. Na verdade, pode ser para chamar a atenção, mas não dessa forma negativa que provavelmente falam, né? Pode ser uma atenção para pedir ajuda, para falar, olha, eu tô com esse sofrimento que eu não tô sabendo lidar e eu não sei o que fazer. Então, pode ser uma forma dessa pessoa pedir ajuda, né? Outro mito não é possível prevenir o suicídio. A gente viu ali um pouco mais para trás, pelos dados da OMS, que também tem todo um plano, que é possível prevenir o suicídio, que a gente consegue identificar o que pode estar levando a pessoa ao suicídio, né? E pelo tanto de palestra que teve em setembro, que a gente deve ter visto, a informação é o principal, assim, para a gente poder prevenir.
Se uma pessoa pensar ou tentar cometer suicídio, ela estará em risco de recaída para o resto da vida? Não. Ela, logo depois da primeira tentativa, né, os riscos de acontecer de novo, eles aumentam, mas por isso que é importante ter aqueles fatores de proteção, de ter acesso a serviços de saúde, de ter uma rede de apoio, de ter essa atenção, né, na pessoa. E tem muitos casos das pessoas que já tentaram suicídio, que vivem bem, que não, então não é um determinante assim que você vai ter que passar pela vida inteira, né? Não devemos falar sobre suicídio, pois falar sobre o assunto aumenta os riscos de quem queira se matar. Então, de novo, é aquela coisa que a gente precisa falar, porque vai que, por exemplo, se a gente estivesse numa escola e não se fala sobre suicídio, pode ter muitas crianças, muitos adolescentes que podem estar passando por esse tipo de sofrimento, mas não saber o que é, não saber como falar, não saber com quem falar, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Claro que tem que ser de uma forma responsável, sem julgamentos, né? E com essa informação, a criança sabe identificar o que está acontecendo. A gente pode fazer um paralelo com educação sexual, né? Que a gente pode tentar negar e não olhar para a sexualidade de adolescentes, mas isso não significa que não vai acontecer uma gravidez na adolescência, né? Então, o que a gente pode fazer é informar as pessoas, né? Os alunos, para poder saber, né? Para poder ter as informações para ter a escolha, né? Quando alguém comete suicídio, necessariamente há um culpado. Então, não existe um culpado, né? O suicídio é um fenômeno muito complexo que não tem como a gente identificar qual que foi aquele fatorzinho que levou a pessoa ao suicídio. Então, não é uma questão de um elemento só, são várias coisas que acontecem que podem ter levado a pessoa ao ato, né? E o suicídio está sempre ligado à presença de doença mental. Eu acho que se a gente for pensar o contrário, de que toda pessoa com doença mental é potencialmente um suicida, as taxas de suicídio seriam muito mais altas. Então, não é uma verdade isso, né? E o que a gente pode fazer quando alguém aponta esses sinais, apresenta esses sinais? Essas também foram orientações que eu peguei do Ministério da Saúde, então elas são universais, né? Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que você está lá para ouvir, ouça com a mente aberta e ofereça seu apoio. Então é nessa hora que você tem que só ouvir, sabe? Não fazer julgamentos, evitar as frases prontas, tipo, é só uma fase, vai ficar tudo bem. Porque nessa hora a pessoa precisa falar. Então, se ela conseguiu falar isso para você, então é porque existe um nível de confiança, né? Então, você pode falar, eu entendo que você está com sofrimento, se você quiser falar para mim, pode falar, mas se não quiser também não tem problema, né? Então, é mais para você ser esse apoio para essa pessoa, né? Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviços de saúde, de emergência ou apoio em algum serviço público. Ofereça-se para acompanhá-la a um atendimento. Se oferecer é uma coisa muito importante, sabe? Porque até nos transtornos mentais mais leves, nos casos que são menos graves, é muito difícil da gente pegar e ir num médico psiquiatra, de ir num psicólogo. E quando é no caso do suicídio, pode ser um pouco mais difícil mesmo para a pessoa de
lidar com esses sentimentos, né? Então é muito importante de ter esse apoio, que só de você acompanhar ela, você já tá dando esse apoio, né? De você tá lá fisicamente, né? Então, se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais dos serviços de saúde, de emergência e entre em contato com alguém de confiança indicado pela própria pessoa. Então, quando você conversa com essa pessoa, você pode perguntar também, você sente que é uma coisa que você precisa fazer agora? Você sente que esse sofrimento está muito intenso agora? Se você não consegue aguentar por mais alguns dias? E se você perceber que isso está muito imediato, não deixa ela sozinha, porque pode ter acesso aos meios, né? Então pode acabar tendo um suicídio. Pergunta para elas qual pessoa que ela confia, que possa conversar, e leve num serviço de emergência, né? Porque daí eles vão atender e conseguir dar um atendimento adequado para essa pessoa, né? Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, assegure-se de que ele não tem acesso a meios para provocar a própria morte. Então, tentar não deixar a pessoa ter acesso a medicamentos, objetos cortantes, qualquer coisa que possa causar algum tipo de enforcamento, né? Ou em caso de, se a pessoa mora no prédio, não deixar ela ter acesso livre à sacada, janela, né? E fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo. Que é muito importante você acompanhar essa pessoa depois disso, né? E por mais que seja difícil para a gente lidar com esse pensamento, de saber que tem uma pessoa que está tendo esse tipo de sofrimento, é muito importante manter o contato, porque ela vai saber que você é uma pessoa que dá para ela confiar, que caso precise, você vai estar lá para apoiar, né? Então, esses são serviços de saúde que a gente pode acionar quando precisa. Os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, que lá eles têm psiquiatra, tem psicólogo, tem assistente social. A Unidade Básica de Saúde, a UBS, o UPA, a Unidade de Pronto Atendimento e o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que daí eles atendem pelo número 188, atendem também por Skype, por mensagem, e eles atendem 24 horas. Então, eles podem dar um apoio muito grande. Até às vezes quando a pessoa conheça outra pessoa que esteja com risco de suicídio. Então, eles podem passar orientação e informar melhor sobre o que a pessoa pode fazer, né? Aí, nos casos de emergência, pode acionar o SAMU, pelo número 192, o ambulatório, os pronto-socorro e o hospital. Que daí é no caso de uma pessoa que já teve a tentativa. Opa. E é isto. Muito obrigada. Se alguém tiver algum... Alguém quer perguntar alguma coisa? Konbanwa, genki desu ka? Genki desu. Eu tenho uma pergunta. É assim, eu queria saber até onde a família tem a autonomia de levar, então, essa pessoa depressiva, né? Ou que comenta assim, para mim viver não compensa mais, mas de levá-la para fazer um tratamento. Porque e se a pessoa se negar ao tratamento? Até que ponto a família tem essa autonomia de conduzi-la ou fazer...
fazer um tratamento. Sim. Então, tem jeito de ter casos de internação compulsória em casos de quando tá muito grave, mas eu acho que, tipo, acho que da psicologia de modo geral, sabe? É muito difícil você ter um tratamento que funcione quando a pessoa está sendo obrigada a fazer esse tratamento, né? Então, é importante você falar com a pessoa, falar, olha, eu tô percebendo que tá acontecendo isso, vi tais sintomas em você, e assim como as doenças orgânicas, as doenças mentais também progridem, sabe? Então, quanto mais tempo vai ficando, mais grave vai ficando também, sabe? Então, fica muito mais difícil. Então, às vezes, quando tem um caso, por exemplo, de depressão leve a moderada, só a psicoterapia já ajuda. Mas, por exemplo, se evolui para um caso mais grave, aí é meio que obrigatório ter que passar por psiquiatra, porque daí tem todo um desequilíbrio bioquímico, né, neuronal, aí não fica difícil, né? E hoje em dia também tem muito caso, tem muitos psicólogos assim que dá para fazer atendimento domiciliar, né? Se a pessoa tem um ambiente para poder conversar, né? Também está tendo bastante atendimento online, então tem bastante meio, né, para poder ter acesso, né? E também Mas aqui, Arigató. por exemplo, né, os Jichans, Bachans, assim, também são teimosos, né? Então, não é, aceitam, né? uhum, Aí é, é difícil, é né? A difícil, gente obrigar a pessoa. sim, mas é assim, tipo, essa é uma estratégia meio que eu faço de que quando chega assim, de falar com a psicóloga, né? Geralmente são familiares mesmo que procuram, né? Então, de falar assim, se a pessoa é um pouco mais resistente, ou se não é, né? De começar aos poucos, né? Porque se uma pessoa que ela não quer estar lá, ela não vai falar daquilo lá. Ela não vai conversar com o psicólogo, né? Então, começar a conversar, tipo, das coisas que gosta, até criar um laço de ver. Fica um pouco mais demorado, mas é bem mais efetivo do que ser compulsório, né? Oh, nenê. Nenê. Agora, a questão de falar que é o problema, né? Porque os tímidos, né? Sim. E Então, também tem. descendente japonês, né? Não demonstra o que está sentindo, é difícil de falar, né? Também, então tem essa Sim. questão, né? E no Japão é muito cultural isso também, né? Porque que nem as taxas de suicídio no Japão é muito alta em jovens, né? Em idosos eu não sei sobre, sabe? Mas em jovens é muito grande e acho que também é da cultura, né? De ter tudo só para eles, né? De não ter isso de passar o peso pros filhos, pros netos, né? Então é bem difícil mesmo. Mas é indo aos poucos mesmo, né? De ir para falar que vai conversar, eu lembro que tinha os professores que falavam, né, que levavam o idoso, você vai lá só para bater um papo, para conversar, que às vezes o idoso ficava muito sozinho, né, daí trazia muito sofrimento, daí de ter contato com um psicólogo ajuda, né, também. Mais alguém? Eu vou perguntar de novo. Pergunta, não sei. Não. Pessoa que você falou assim, que vai falar assim que, eu quero me matar, né? Não sei, né? É para chamar a atenção. Até que ponto a gente pode achar que está chamando a atenção e até que ponto, né?
tem que acreditar nisso, né? Eu acho assim, a gente, em primeiro lugar, é importante acreditar, né? Porque o risco de não acreditar é muito alto, né? Pra gente ter, né? Mas também você entender, tipo, por quê? Se você fala isso pra pessoa, se ela estiver bem, ela pode falar assim, dá alguma desculpa assim, sabe? Mas se uma pessoa também não tá, já tá um pouco mais vulnerável, ela pode começar a falar um pouco mais, sabe? Então, é importante perguntar, falar assim, você tá falando isso sério? É de verdade isso? Você tá tendo alguns sentimentos negativos? Como que você tá se sentindo com perspectiva do futuro, né? Do que você espera? É mais nesse sentido. É difícil, né? Nossa. Sim. Na verdade, a gente não sabe como se portar, né? Sim. Como a gente vai conversar com essa pessoa, né? Sim. E para pais, principalmente, é muito importante nessa hora, se o filho falar alguma coisa desse tipo, de tentar entender o que está acontecendo, né? Porque eu acho que é quase automático, assim, de pensar o que eu podia ter feito, o que eu fiz, sabe? Então, nessa hora é importante mais você ouvir o que essa criança ou adolescente tem para falar, para daí depois pensar nessa questão de criação, da relação também, mas para si, né? Porque se essa criança ou adolescente já está passando pelo sofrimento, acaba sendo um pouco mais sofrido para ela entender também que o que ela falou pode estar causando um sentimento de culpa nos pais, né? E por isso que é importante também a família de uma pessoa que tem pensamentos ou teve tentativa de suicídio, de fazer a terapia também. Porque não é muito fácil, né? Não é fácil de lidar. A família também não sabe, né? E sim. Aí, falou a questão que quem já tentou pode ter a vida toda, né? Mas dizem que 2 semanas você tem que estar de olho. É verdade? Sim. Aí, daí entra aquelas orientações, né? Que daí não deixar a pessoa com acesso aos meios, né? De objetos cortantes. Não, daí você tem que ficar com a pessoa 24 horas. Tipo, não tem como deixar. Tipo, vai ser chato, vai invadir a privacidade, mas não vai deixar essa pessoa sozinha, porque é o período que ela mais vai estar em risco, né? Porque também, se ela tiver começado com medicação, a medicação, ela não começa a funcionar assim na hora que você começa a tomar. Então, leva mais ou menos de 15 dias, um mês para funcionar bem, sabe? Para manter, para restabelecer aquele equilíbrio, né? Conclusão, tem que conversar. Tem que falar. Precisa falar nas escolas, na escola principalmente, né? Gomen, vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Geni, você está ouvindo? É que ninguém tem mais. Tudo envolve, né? A gente estava falando assim do fator de risco, que a pessoa procura também o corpo perfeito, né? Aí sim. Se sente mal, a baixa autoestima, né? Tudo isso aí influencia também, né? Sim. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, assim, de quando vai fazer comentários sobre o corpo dos outros, sabe? Que é muito comum, assim, a gente, tipo, na nossa sociedade de falar, a pessoa emagreceu muito ou engordou muito. Mas a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa está num episódio depressivo ou está com algum outro tipo de condição que altera, né, os hábitos alimentares dela. Então, falar sobre isso pode ligar direto nesse ponto que traz o sofrimento, né? E daí a pessoa fica
muito mais consciente, né, do próprio corpo. E como abordar os pais quando a gente descobre que a criança está meio assim? Os pensamentos. Uhum. De tentar perguntar se está acontecendo alguma coisa em casa, se ela está bem, se aconteceu alguma coisa que mudou, né? Então é importante primeiro você perguntar o que se pode estar acontecendo alguma coisa, né? Daí depois comentar que percebeu que a criança, sei lá, tá um pouco mais irritada, se ela não conversa mais tanto com os amiguinhos, se tá não participa do mesmo jeito que participa, né? E é bom também para orientar, para procurar serviços de saúde, né? Para ficar atento, para fazer uma avaliação, né? Uhum. Ok. Qualquer coisa, ligue para 188. Isso. Vou bem, eu falei sozinha. Ai, cadê o pessoal? E você sente alguma coisa? 大丈夫です。OK です。Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, né? Aí quem quiser perguntar particular, né? Manda mensagem. Eu vou parar a gravação aqui.